Igreja na Europa estão virando bares, é o que me enviaram aqui. E segundo o que até comentaram aqui, que um pastor chamado Rodrigues Pereira, que é de Portugal, ele disse que precisamos reevangelizar. Eu vou te xingar em hebraico, tá? A verdade é que em muitos lugares pelo mundo afora, as igrejas evangélicas realmente estão fechando. É sobre esse assunto que nós vamos falar, mandar essa matéria para mim, inclusive até falar o Zaio. Leia a matéria e comente sobre esse assunto. Eu vou até dizer já de antemão uma coisa. Na Europa as igrejas estão se tornando bares e no Brasil as igrejas se tornaram bancos. Amém? Pirâmides de investimento, onde você dá o seu dízimo, a sua oferta, quem fica rico é só quem está no topo da pirâmide. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo já. Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição. Deixe seu comentário no decorrer do vídeo. Bora comentar sobre esse assunto. Se você não bebe água, beba água também, porque água ajuda a hidratar o cérebro, maluco. Ajuda muito. E me enviaram o link que está no portal Gospel Mais, né? Pastor diz que igreja na Europa estão virando bares. Precisamos reevangelizar. Cara, ultimamente saiu uma notícia aí que a Assembleia de Deus é a igreja que mais está crescendo no Brasil, que mais cresceu em 2023. Aleluia! Na verdade, crescimento não, né? Vamos ser bem sinceros, inchaço. Sem contar a portas do fundo, que sai muito mais gente do que entra pela porta da frente. Então é só pra enganar trouxa isso aí, cara. Não é bem assim. Evangelho de transformação, que é bom, não existe em momento algum nesse meio. É só oba-oba e os pastores ficando cada vez mais milionários. Mas enfim, a matéria diz assim, ó. Apesar de já haver indícios de que o avivamento vem acontecendo em algumas regiões da Europa, outra coisa também, né? Esse negócio de avivamento, cara, é avivamento, avivamento, e cada vez pior o contexto evangélico. Cego de guia, prevaricadores infames. O contexto cristão, né? É avivamento para todo lado, mas cada vez pior. O cenário evangelístico no continente ainda é de muita preocupação, segundo o pastor Rodrigo Pereira, que reside em Portugal e é organizador de uma atividade que visa proclamar o nome de Cristo. Na verdade, tá precisando evangelizar os próprios evangélicos, né? Pereira explicou que, diferentemente do passado, quando a Europa foi o celeiro de missionário para o mundo, atualmente o continente sofre um processo reverso no tocante ao relacionamento com Deus, com muitos vivenciando um esfriamento espiritual. Ah, vá, sério que é verdade? Sério que ele sacou isso só agora? Meu Deus, nós estamos falando aqui há 7 anos nesse canal, que virou uma palhaçada, né, cara? Se ele não assiste o canal Falazar, era bom você indicar o nosso canal lá, pelo amor de Deus. Amém? Abre aspas, olha o que ele disse. Hoje a maioria das pessoas em Portugal se consideram cristãos, mas a grande dificuldade é explicar que elas precisam tomar uma decisão por Cristo. Então não é cristão, pô. Se dizem cristão, mas não tomaram uma decisão por Cristo, que palhaçada é essa, né? Chamada de cristão. Se não decidiu por Cristo, não é cristão. É aquela ideia que eu falei, é um inchaço. E a igreja cresce pindaíba nenhuma, cara. Cego de guia. Foi pensando justamente para lidar com essa instituição, a fim de alertar os europeus sobre esta necessidade. Cara, eu vivi para ver que a igreja evangélica, os cristãos, precisam evangelizar os que se dizem cristão. Vai queimar no inferno! É oba-oba em cima de púlpito, campanha para tudo quanto é coisa, atrativos e mais atrativos, evangélico é bom, a mensagem cristocêntrica que eles dizem, né, que é bom, não existe. Ao ponto de cair a ficha de que eles precisam pregar o evangelho de Cristo transformador para os que são cristãos. Cara, é uma verdadeira palhaçada, tá? E a questão maior aqui é que ele coloca o seguinte: com o esfriamento espiritual, muitas igrejas acabaram fechando e os seus templos foram transformados em clubes, bares e outras coisas que nada tem a ver com o propósito para qual foram criados. É porque ele não vive no Brasil, né? No Brasil as igrejas se tornaram bancos.
para não dizer pirâmide, né? Onde você oferta, dizima e quem fica próspero é só o que está no topo da pirâmide, né? Olha só o que ele falou aqui. Abre aspas, hoje muitos templos tradicionais estão sendo transformados em bares e cafés, porque não houve uma reevangelização. Na verdade, isso aqui, cara, para quem pediu para nós comentar, eu enxergo da seguinte forma: não houve pregado nem o evangelho de salvação, libertação e cura divina. Foi colocado atrativos para atrair as pessoas para dentro da igreja e os pastores acharam que estava tudo na mão do Espírito Santo e tudo certo. E agora estão acordando aí que precisam reevangelizar. Vai sair, espírito maligno! Meu Deus do céu, cara. E é aqui que eu digo uma coisa. Esse evangelho pregado pela maioria desses religiosos, cristãos, pastores, que nós vemos contemporâneo, né, que nós vemos ultimamente, é um evangelho que não existe poder nenhum. As igrejas estão preocupadas com tudo, menos com o poder do evangelho, e apresento aquela palhaçada em cima dos púlpitos, discursos e mais discurso, unção e mais unção, glória reteté, e no final está aí o resultado. Eles próprios estão enxergando que não existe transformação no evangelho que eles pregam. Demônio! Eu vejo exatamente assim. É pregado um oba-oba, apresentado à igreja, o cristianismo como algo para saciar a necessidade momentânea, mas não para uma transformação eterna da vida, da alma daquele que está se achegando. Infelizmente essa é a realidade. Milagre de caçamba. Pereira lembrou que a maioria dos países hoje que vive o cristianismo fervorosamente é fruto do trabalho missionário iniciado pelos europeus, mas que como a Europa não focou na própria evangelização... Mas, cara, não tem fundamento essa matéria, cara. Presta atenção. Pastor Pereira lembrou que a maioria dos países hoje que vive o cristianismo fervorosamente, ele está deixando claro que vive o cristianismo fervorosamente. É fruto do trabalho missionário iniciado pelos europeus, mas que como a Europa não focou na própria evangelização, agora o continente que precisa de ajuda. Não, cara, os caras estão mais perdidos do que amendoim em boca de banguelo, essa é a verdade. É uma verdadeira palhaçada, cara. O pastor concluiu fazendo um apelo pela mobilização dos cristãos. A melhor maneira é testemunhar pelo exemplo, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Além disso, a igreja precisa mostrar o poder de Jesus em sinais, milagres e maravilhas. Quando a pessoa vê isso, elas não duvidam. Então por que estão lá, né, cara? Resumindo a moral da história aqui, para quem mandou para nós comentário, o que eu vejo aqui é que é mais um pastor criando mais um artifício, mais um contexto para poder se manter dentro da engrenagem religiosa, evangélica, cristã, com ofertas e arrecadações em nome de uma reevangelização na Europa. É isso aí. Gavião cruel, cego de guia. A verdade é que em muitos lugares pelo mundo afora, as igrejas... Tem muitas igrejas fechando. Ao contrário, né, aqui no Brasil. Aqui no Brasil as igrejas se tornando bancos, pirâmides. Bancos de investimento, pirâmides. Vai queimar no inferno! Mas só para você entender, se você fizer uma busca na internet, você vai se deparar só na Holanda. Muitas igrejas já se tornaram museus, bares, cafeterias, restaurante e outras coisas. Templos, igrejas que outrora, né, eram igrejas, templos evangélicos. Infelizmente a realidade é que a Bíblia está sendo banalizada, o evangelho foi banalizado e o resultado é o abandono da fé. A pessoa está ali só de corpo presente, missa de corpo presente, porque a alma e o espírito está em outro lugar e infelizmente no final o resultado é esse. Acabam minguando o contexto e fechando os templos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é o seguinte: nos países onde a educação é
precária, né? Os políticos, enfim, o país não investe em educação, é exatamente nesses países onde há uma alienação religiosa. Ao exemplo do nosso Brasil. Pessoas são manipuladas religiosamente, presas, ficam dentro daquela bolha, não deixam pensar, não deixam estudar. Se você ler a Bíblia mais de 20 vezes, você já vai entender tudo que eu estou querendo dizer aqui. E não adianta ler a Bíblia sem estudá-la. Não adianta vir dizer que leu a Bíblia e que eu estou falando as ler aqui. Não, se você leu a Bíblia estudando, você vai entender o que eu estou falando. Você não fica dentro desses templos. Porque nos países onde a educação está em alta, ela está em evidência, é investido em educação, a população acorda para uma realidade, deixando de ser manipulados pelos pastores e líderes que infelizmente estão ali só interessados no que você pode doar, dar. Em outras palavras, homens que se dizem pastores, mas que no fundo são verdadeiros oportunistas, picaretas da fé. E é bom deixar claro aqui que eu não estou me referindo àquela pessoa que sai da igreja e larga a fé, não. É aquela pessoa que sai do templo, daquela bolha religiosa e começa a refletir numa vida com Deus muito mais abrangente do que aquele contexto reduzido, aonde é colocado um cabresto, aonde você fica limitado, você não tem liberdade de pensar além daquilo que o pastor está falando para você com a Bíblia aberta. A preocupação desses homens não é pregar o evangelho, não é te dar uma visão de vida com Deus, com consciência cristã, mas sim a preocupação deles é manter você como uma ovelha cega justamente para manipulá-lo. E esse é o medo deles, eles não querem perder. Esses homens, a preocupação não é sobre a fé da população, daqueles que estão à sua volta, mas a preocupação deles é exatamente no exemplo desse pastor aí da notícia, a preocupação é que eles estão perdendo o poder que tinham sobre as pessoas. Por isso que há o desespero de reevangelizar. Sinceramente, cara, no final das contas, a igreja é eu e você, e nós temos que ter essa consciência de poder servir a Deus em qualquer lugar desse mundo aonde nós estamos plantados, onde decidimos viver. Para você ser igreja, não há necessidade de você estar preso a um cabresto, seguindo a visão limitada de um líder que está ali só preocupado com o que você pode dar. Vai sair, espírito maligno! Eu encerro o vídeo dizendo, no caso aqui, são os templos que estão se tornando bares, são os templos que estão se tornando restaurantes, como falaram, né? Cafeterias. Porém, a igreja de Cristo são as pessoas. E essas que têm a consciência dessa liberdade em Cristo, segue triunfante com a fé mais firmada do que nunca nele. Amém? E com certeza será a igreja em qualquer lugar que estiver. Essa é a minha consciência e espero que tenha te ajudado. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Se você não concorda, eu já vou logo dizendo, coma pouco e se liberte o quanto antes para você não acabar sendo, no final das contas, alguém que não acredita em mais nada e colocando a culpa lá na igreja a qual você pertence no final das contas. Abra o teu olho, escapa por tua vida. Se você é pai e mãe, salve o futuro da sua família em Deus, esquecendo dessa patifaria que infelizmente se tornou o evangelho. Eles próprios estão preocupados porque as pessoas estão acordando para a realidade. Eles querem fazer uma reevangelização, uma verdadeira palhaçada. O que deveriam se preocupar é acordar a consciência das pessoas a servir a Deus, ser igreja fora desse contexto das quatro paredes, porque a hora que chegar o momento dessas igrejas serem fechadas de verdade pelos governos, que com certeza tudo está se encaminhando para isso, para se cumprir a própria Bíblia, aí eu quero ver quem vai ser igreja de verdade. Principalmente para aquele que, só serve a Deus se tiver um templo ou dentro de um templo. Se não tivermos a consciência de que você precisa ter a sua comunhão com Deus independente do local, sinceramente, meu amigo, você está na boca da onça no final das contas. Vai queimar no inferno!
inferno! Agradeço a você que mandou essa matéria pra mim aí comentar. É isso que eu penso, é isso que eu acho. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou nas demais. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Acorda!